Boa noite, pessoal. Sou o Velgas. Hoje é 12 de junho de 2020. Hoje estou aqui em Curitiba, fim de tarde, início da noite, aqui no Memorial Ucraniano, onde vocês estão vendo essa igreja ao fundo. Essa igreja hoje ela é um museu, ela foi feita com a finalidade de ser um museu, mas é a réplica da primeira igreja ucraniana construída no Brasil pela comunidade ucraniana, dos primeiros imigrantes que vieram aqui no interior do Paraná, na Serra do Tigre. É um lugar muito interessante para visitar, que eu recomendo. Mas nesse vídeo, em alguns vídeos próximos, eu pretendo falar sobre a geopolítica ucraniana, desde a formação do seu Estado, dar algumas pinceladas sobre isso para melhor entendimento, e a formação da Rússia, até para tirar alguns desentendimentos que existem e uma ideia errada de quem é a Rússia, de quem veio primeiro ou quem veio depois. Inicialmente, a Ucrânia ela foi organizada pelos vikings, o povo nórdico, através dos príncipes Askold e Príncipe Eder, que vieram a Kiev, que era uma cidade fundada há pouco tempo pela população que existia naquele local. Ele veio com seu exército, sua tropa e todo o seu povo e organizaram politicamente essa região de Kiev e também a região da Ucrânia. Teve uma longa duração a gestão dos príncipes vikings, né? Mas eu quero meter principalmente mais ou menos terceiro ou quarto príncipe já na sequência, que era o príncipe Volodymyr o Grande. Esse príncipe fez a cristianização da Ucrânia. Ele batizou a Ucrânia, batizou o povo ucraniano e fez isso no rio Dnipro, que é o rio que margeia a cidade de Kiev. Depois desse príncipe, houve mais um príncipe chamado Sviatoslav o Sábio, e houve um outro príncipe chamado, e daí já não eram mais vikings, eram descendentes dessa linhagem, eles já moravam lá na Ucrânia, né? Ou seja, houve um outro príncipe também chamado Volodymyr, mas só que é Volodymyr Monomakh. E esse príncipe Volodymyr Monomakh, que era um grande combatente também, teve muitas conquistas para defender, e defendeu a Ucrânia muito bem, mas ele teve uma série de filhos, e um desses filhos chamava-se Yuri. E já existia esse Estado ucraniano que não chamava-se Estado ucraniano, era Rus de Kiev ainda. E esse príncipe teve um dos filhos que chamava-se Yuri Dolgoruk, significa Jorge Mãos Longas, ou seja, Yuri Mãos Longas. Esse era o nome dele, que queria assumir o principado de Rus-Ucrânia, eu digo Rus de Kiev, e governar de lá. No entanto, não foi possível, que o pai não deixou ele, porque ele não seria o primogênito, não teria esse direito. E ele, então, não gostou do que o pai disse a ele, mas ele ganhou lá uma região chamada Moscóvia para governar. Ele foi lá, e nessa região de Moscóvia existia um povo também que morava lá, um povo local, que não eram os russos atuais, mas ele juntou-se esse povo com a sua corte e também conquistou e negociou com esses povos tipo mongóis, kirguizes, né? Ou seja, dessa linha mongol, e veio para atacar a cidade de Kiev. Ele queria, na realidade, governar de Kiev e queria mandar o pai embora, ou quem sabe até matar o pai, né? Não conseguiu fazê-lo. E esse príncipe é que, de fato, fundou Moscou e fundou a Rússia de hoje, né? A Rússia do que é hoje. Ele não conseguiu, diversas vezes ele tentou entrar em Kiev, não conseguiu entrar em Kiev. Mas um dos seus filhos, chamado Andrei, que conseguiu entrar em Kiev e queimar a cidade. E aí ele fez as maiores violências, as maiores barbaridades contra o povo que eu considero seus irmãos. Eles, afinal de contas, vieram de lá, a origem deles eram de lá. Mataram mulheres, mataram crianças, mataram todo mundo que eles encontraram em Kiev. E tacaram fogo na cidade e foram embora, né? É uma coisa muito lamentável. E eu diria que a partir desse príncipe Yuri é que começou esses problemas com a Ucrânia que duram até hoje. E a Rússia sempre gosta de dizer, vocês são nossos irmãos menores. Na realidade é o contrário, né? Ou eles não são irmãos menores nossos, mas são filhos da Ucrânia porque saíram da Ucrânia. Mas são filhos rebeldes que até nos dias de hoje
propagaram esse ódio pela Ucrânia e querendo dominar a Ucrânia, né? Como hoje, geopoliticamente, muitos anos depois, há 1500 anos depois que o primeiro príncipe, fundador da cidade de Kiev, Askol, veio das terras nórdicas para a Ucrânia, eles continuam querendo ficar com a Ucrânia, como estão em Donbass, como pegaram a Crimeia, e se deixar, eles vão pegar o resto ainda. Isso está no DNA do povo russo, isso está no DNA da Rússia. Isso aconteceu durante todo o período tsarista, esses ataques à Ucrânia, anexação da Ucrânia no período tsarista também, anexação da Ucrânia no período soviético, né, por Lenin e Stalin, onde perpetraram-se os maiores crimes contra o povo ucraniano, notadamente Stalin, em que matou de fome no chamado Holodomor, retirando a comida dos produtores do campo para sustentar o exército soviético. E deixou 10 milhões de pessoas no inverno, no início do inverno, no final do ano de 1932, até mais ou menos abril, maio de 1933, onde o pessoal morreu das maneiras piores e mais horripilantes possíveis. Então eu quero encerrar esse vídeo aqui nesse momento, só dizendo de como iniciou a fundação desse Estado russo, e no próximo vídeo eu pretendo dar mais detalhes dessa questão do Estado russo e ucraniano até os dias de hoje. Eu acho que em mais um vídeo, 2, eu concluo e vocês vão entender por que esse comunismo fascistoide russo, que já vem desde aqueles tempos, apesar de com outro nome, perdura até hoje, e a Rússia tenta espalhar o seu mal, a sua dominação pelo mundo. Obrigado a todos. Deus abençoe a todos. Obrigado pela audiência, paz e bem.